Itadori Yuji não só sentiu pena do Sukuna, mas afirmou na cara dele que vai matar o Rei das Maldições. A ira do Sukuna é desperta e pode ter certeza que isso vai garantir o começo de uma luta completamente brutal. Mortes foram confirmadas e infelizmente nada de expansão de domínio, mas bora logo falar de tudo que tá rolando no capítulo 265 de Jujutsu Kaisen. Como eu falei, nada de expansão de domínio, só que não é exatamente assim, bora lá. Tem uma nota do editor que fala que é a expansão do Itadori, mas isso não é o narrador, essa nota não é algo oficial, tanto que esse tipo de comentário nem vai pro capítulo oficial. Então isso não confirma nada, e logo no começo a gente vê o Sukuna falando que durante uma luta contra um feiticeiro é raro, mas pode acontecer de você se conectar com seu adversário, e ele acredita que esse fenômeno seja como um efeito colateral do fato da energia amaldiçoada ter como origem as emoções humanas. Então naquelas situações em que o Sukuna derrotou o Jogo, ou então o Kashimo, e ele apareceu conversando com eles, foi por conta dessa conexão. Mas o Sukuna fala que isso agora parece ser diferente, ele pergunta o que é aquilo e pergunta se é o domínio do Itadori. O Itadori fala que estava nas últimas e que também não sabe. Ele diz que queria um tempo para falar com o Sukuna e pede pro Sukuna acompanhar ele. E eu acho que eu posso saber o que é isso. Como o Sukuna falou, é possível que dois feiticeiros se conectem durante uma luta por conta da energia amaldiçoada. Ele fala que aquilo parecia diferente, mas ele não identifica aquilo como sendo a expansão do Itadori, e o próprio Itadori não sabe o que é. Eu acredito que isso seja uma dessas conexões que o Sukuna falou. Porém, ele mesmo diz que é diferente, e essa diferença é justamente porque a alma do Itadori e a do Sukuna estão relacionadas. Todas as conexões entre eles dois podem ter formado um vínculo mais forte do que eles imaginam, e aquela conexão pela energia amaldiçoada aconteceu, porém, em um nível muito mais pessoal e muito mais profundo, e isso também explicaria por que o Sukuna tá com a aparência de quando ele estava possuindo o corpo do Itadori. Basicamente porque aqui não é necessariamente só a energia amaldiçoada que está se conectando, as almas deles também estariam. Mas claro, só uma teoria, a gente vai descobrir isso nos próximos capítulos. Agora, voltando pro capítulo em si, a gente vê o Itadori mostrando uns monumentos pro Sukuna, mostrando onde ele cresceu, explicando que ele morou naquelas redondezas quando ele era mais novo, mas que ele acabou se mudando, depois ele voltou lá e viu que o lugar estava praticamente desabitado. Ele chega a falar que na verdade ele não estava tão surpreso com aquilo, e para ser sincero, ele já esperava por isso e não abalou tanto ele. E a gente chega a ver o Sukuna ficando aparentemente curioso. O Itadori mostra pro Sukuna o parquinho onde ele brincava quando ele era criança e comenta sobre umas flores. O Sukuna corrige o nome das flores que o Itadori tinha falado errado, e aqui a gente tem um detalhe muito interessante. O Yuji pergunta como o Sukuna sabe o nome das flores. O Sukuna fala que por meio das memórias do Fushiguro Megumi, e o Itadori fala, ah é? E sendo assim, você também deve saber sobre essa região, não é? E o Sukuna comenta que ele não consegue ler todas as memórias tão bem assim. Ou seja, mesmo quando ele tá no corpo de alguém, o Sukuna parece não ter completa e total noção de todas as informações que estão dentro do cérebro daquela pessoa, ele não tem acesso a todas as memórias. A gente vê os dois pescando, o Itadori levando ele pela cidade, falando que é uma zona rural bem cinza, mas que ainda existe bastante verde lá por perto, e ele mostra pro Sukuna uma paisagem. O Sukuna tenta interromper o Yuji, mas o Itadori pede pro Sukuna esperar e fala que ainda tem um lugar onde ele quer ir. Então ele leva o Sukuna até uma fazenda onde ele diz que o avô dele levava ele quando ele era menor. Ele comenta sobre como uma vez ele comeu tanto sorvete que vomitou, o Sukuna chama ele de burro e ele joga um tiro ao alvo. O Sukuna mostra que tem uma mira praticamente perfeita, o que deixa o Itadori impressionado. E após mais um pouco de conversa, o Sukuna pega e fala que chega dessa baboseira, e o Itadori fala que tá tudo bem, ele já mostrou tudo que ele queria mostrar. O Sukuna pergunta o que o Itadori quer dizer com isso tudo, e o Yuji fala que ele até recentemente pensava que entender o próprio dever e cumprir ele é o que significava viver, e ele achava que se ele pudesse morrer assim, estaria morrendo da forma correta, mas agora ele sente um pouco diferente, e a gente começa a ver imagens de pessoas importantes pro Itadori que partiram, dentre elas Nobara e Gojo, para quem ainda tinha alguma dúvida. O Itadori continua seu discurso falando que coisas como passear com o cachorro, cuidar da sua família, não importa qual seja o seu dever, mesmo que não tenha nada disso, se você só comer, cagar e dormir, ou se adoentar e ficar acamado, mesmo que a sua própria vida não esteja ligada a ninguém e não te reste mais nada, a vida de uma pessoa tem valor, ainda que em pequenos fragmentos de memória flutuando em algum lugar, por mais pequenas que essas memórias sejam, moldam as pessoas. O Itadori fala que não se trata da forma como alguém morre, e que ele não pode perdoar alguém que acha que a vida não tem valor, e diz que ele odeia isso no Sukuna. Queria comentar rápido que eu achei esse monólogo do Itadori muito interessante, aqui ele mostra que ele está evoluindo além de uma simples engrenagem. Ele começa a perceber e entender que a vida dele tem mais propósito além de simplesmente cumprir o seu dever como feiticeiro Jujutsu. O simples fato de estar vivo já significa que a vida dele tem valor. Um desenvolvimento muito interessante, mostrando que o Itadori valoriza mais a própria vida agora e que faz realmente ele crescer além dessa visão de ser apenas uma engrenagem, apesar de que ele ainda tem aquele mesmo senso de dever. Então o Itadori fala pro Sukuna que os humanos não são máquinas, então não é como se os nossos deveres fossem determinados desde o nascimento. Caras bons ou caras maus, não dá pra saber qual dos dois é o verdadeiro humano. Ele diz pro Sukuna que talvez ele esteja errado, e é por isso que ele ao menos esperava que o
Sukuna soubesse disso tudo, e ele comenta que o Sukuna não consegue ver o valor de outras pessoas além dele mesmo. Sukuna olha diretamente pro Itadori e fala: eu não sinto nada. Ele diz que racionalmente ele entende tudo que o Itadori tá falando, e ainda assim não sente nada em relação a isso. Ele fala que é como quando o Itadori falou que tinha aceitado a decadência da cidade, e cita que o Itadori falou: eu meio que já esperava por isso, e é por isso que não faz diferença. O Itadori parece triste e fala que então parece que não adianta, e o Sukuna fala que se ele tivesse que dizer algo seria que a covardia do Itadori é assombrosa. Ele pergunta se a raiva e o ódio do Itadori por ele se reduzem a só isso, mas então repentinamente o Sukuna percebe algo e se estressa. Ele fala que de jeito nenhum, e pergunta pro Itadori se o Yuji sente pena dele, e se ele tá tentando expressar algum tipo de piedade. Nisso o Itadori confirma: isso mesmo, Sukuna, eu vou te matar. Liberte o Fushiguro, e fala que se o Sukuna fizer isso e voltar pra dentro dele, o Itadori não mata ele. Galera, pra quem achou que o Itadori ia meter um discurso no jutsu e perdoar o Sukuna dizendo que já foi como ele, nada disso. Ele sente pena do Sukuna pelo fato do Sukuna não conseguir entender o valor das outras pessoas. E ele sabe que não necessariamente o ponto de vista dele é o certo, mas o fato do Sukuna não conseguir ver o valor dos outros incomoda ele. Ele queria que o Sukuna soubesse daquilo tudo antes da luta acabar. E agora ele dá um ultimato pro Sukuna: ou você solta o Fushiguro e volta pra dentro de mim, onde você vai ficar quieto, ou eu te mato agora. Isso aqui foi simplesmente incrível. O Itadori foi muito perfeito nessa cena, onde ele mostrou não só um amadurecimento enorme, mas também uma grande determinação. Então, rangendo os dentes de fúria, o Sukuna pega e fala: para que não haja nenhum mal entendido, não vou somente te deixar em pedaços, moleque. Bem diante dos seus olhos, eu vou massacrar todos aqueles que você considera valorosos. E galera, essa luta vai ser muito boa. O Sukuna vai com todo o ódio possível pra cima do Itadori. Isso com certeza foi uma surpresa pra quem achava que o Sukuna não tinha como desprezar mais ainda o Yuji. Depois dessa conversa deles, muito provavelmente o próximo capítulo vai voltar com os dois de volta à realidade, por assim dizer, ou se isso aí realmente foi a expansão do Itadori. A situação vai ser explicada pra gente. De qualquer forma, a gente vai ter eles de volta no combate, e aí provavelmente o narrador vai dar uma explicação geral sobre o que era isso que estava acontecendo. Como eu falei, eu acredito que seja sim aquela conexão, porém foi em um nível mais profundo por conta das almas deles, e quem sabe até em um momento de conexão desse a gente consiga entender um pouco mais do Sukuna, em um momento meio oposto. Em vez de a gente ver o Sukuna caminhando com o Itadori por cenas que lembram o passado dele, a gente veria o Itadori caminhando com o Sukuna por cenas que lembram o passado do Rei das Maldições. E agora resta a dúvida: o Itadori tá determinado para acabar com o Sukuna, porém, ele vai matar o Megumi junto ou ele vai realmente focar em separar o Sukuna? De qualquer forma, a ameaça do Itadori é séria. Isso fez o Sukuna se sentir tão humilhado que despertou completamente a fúria dele, e a gente vai ver a consequência disso no próximo capítulo, provavelmente. Se você quiser ficar por dentro do que vai acontecer no próximo capítulo que lançar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder quando eu postar o vídeo sobre. Se quiser entender melhor o que rolou no capítulo anterior, ou então sobre os pactos que o Sukuna tem usado no mangá, eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela que você pode assistir. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.